Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para fazer uma aula sobre os países de industrialização tardia, Alemanha e Japão. Bom, pessoal, lembrando que nós iniciamos na unidade 2, que fala sobre industrialização e comércio internacional, né? Iniciamos aí com a geografia das indústrias e depois com os países pioneiros no processo de industrialização, que foi o caso então que a gente viu aí do Reino Unido e Estados Unidos. No capítulo 8, a gente vai ver os países de industrialização tardia. A Alemanha e o Japão, assim como a Itália e o Canadá, eles se industrializaram na segunda metade do século XIX e são considerados países de industrialização tardia, tá? Em comparação aos pioneiros que a gente viu no capítulo anterior. E agora a gente vai estudar os dois primeiros na industrialização tardia, que é, no caso, a Alemanha e o Japão. Em relação à Alemanha, são esses 5 tópicos os mais importantes aqui do capítulo. Lembrando que a Alemanha e o Japão, assim como a Itália e o Canadá, eles se industrializaram na segunda metade do século XIX e são considerados países de industrialização tardia, em comparação aos pioneiros que a gente viu no capítulo anterior. Bom, pessoal, mas a Alemanha, apesar de passar por 2 guerras mundiais, conseguiu superar outros países e se tornar hoje uma potência. E a guerra acabou contribuindo para o seu crescimento. Apesar de hoje ter a terceira maior economia do mundo, se industrializou depois do Reino Unido e da França. E foi somente em 1870 que a Alemanha teve sua arrancada industrial. Esse atraso ocorreu por fatores geopolíticos, visto que até 1871 a Alemanha era dividida em 39 unidades políticas. E o seu segundo reich alemão surgiu após vitórias importantes contra a Dinamarca, a Áustria, na Guerra Franco-Prussiana. Assim começou a surgir a Alemanha como um estado unificado, tanto política como territorialmente. Influenciado aí por Otto Bismarck, né, que se tornou um grande comandante, um chanceler da Prússia, o Estado ficou muito mais poderoso na Confederação Germânica, iniciando então um processo de unificação. E até o final do século XIX, ela já tinha uma economia muito forte, mais forte que a do Reino Unido e a da França, além de liderar aí com os Estados Unidos os avanços tecnológicos da segunda revolução industrial. Bom, o Zollverein, ele proporcionou então uma grande unificação econômica e as possibilidades de se acumular capitais aumentou muito com a instituição de uma moeda única, com a constituição de um grande mercado interno e a padronização das leis. E devido à facilidade de transportes e à disponibilidade de ajudas de carvão mineral, se concentrou indústrias quase na fronteira com os Países Baixos, ali onde se concentram os rios de Ruhr e Reno. E nessa região, que antes era uma rota de comércio ligando o norte da Itália a Flandres, os banqueiros concentraram capitais e passaram a investir cada vez mais na indústria. Bom, aos poucos a população que residia no campo foi migrando para as cidades, formando então uma mão de obra necessária, o trabalho assalariado, um mercado consumidor e também, lembrando que a França, após perder a guerra de 71, foi obrigada a pagar uma grande indenização à Alemanha e cedendo as províncias da Alsácia e da Lorena, ricas em carvão e minério de ferro. E isso significou mais recursos e novas fontes de energia e matérias-primas. Todos esses fatores juntos ajudaram muito na industrialização alemã. Bom, mas a Alemanha ela se deparou com vários problemas para sustentar seu processo de industrialização. Com a derrota na Primeira Guerra, os vitoriosos impuseram várias sanções através do Tratado de Versalhes, que era pagar indenizações, restrições em termos militares e perdas territoriais, sendo que a Alemanha teve de devolver as províncias de Alsácia e Lorena. Em consequência do Tratado de Versalhes, a Alemanha caiu em uma crise econômica e social
que criou as condições necessárias para o Terceiro Reich, com Adolf Hitler no poder em 1933. Com a influência nazista, o país procurou conquistar territórios que eram considerados vitais para a expansão econômica. O resultado dessa busca de territórios foi a derrota na Segunda Guerra Mundial. Os alemães ganharam sim destruição, maiores perdas territoriais e fragmentação política. Porém, a Alemanha ela mostraria que, mesmo sofrendo perdas territoriais, é possível um país crescer economicamente. Com a derrota na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi praticamente destruída. Suas indústrias, suas cidades, sua infraestrutura foram arrasadas. Mas então, como ela é hoje a terceira economia do mundo? Bom, em 1949, o país foi dividido em dois, que no caso era a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Com a divisão da Alemanha, passou a ter dois estados, duas economias e uma nação. Na Alemanha Ocidental, passou a ter uma economia de mercado baseada na livre concorrência, estruturando aí uma política pluripartidária sob a forma republicana de poder, devido então à elevação da produtividade e dos salários, houve uma melhora na qualidade de vida e capacidade de consumo da população. Ao mesmo tempo, a Alemanha Oriental passou a vigorar uma economia planificada, sendo que os meios de produção eram controlados pelo Estado, estruturando uma ditadura de partido único sob a influência soviética. A produtividade se desenvolvia lentamente e o padrão de vida e de consumo não era o mesmo da parte ocidental. Por isso, houve um descontentamento da população que foi detida pela censura e a repreensão. A Alemanha Ocidental tinha um sistema econômico bem dinâmico e competitivo e se beneficiou muito com o Plano Marshall, que forneceu milhões de dólares em forma de subsídios. O país entrou para a atual União Europeia, que foi essencial para a rápida reconstrução econômica do país no pós-guerra. E quando ocorreu a reunificação política, foi percebida não só diferenças econômicas, sociais e políticas, mas também culturais. Bom, em relação à industrialização da Alemanha, as indústrias elas foram reconstruídas nos mesmos lugares antes da guerra e as principais concentrações continuaram sendo na confluência dos rios Reno e Ruhr. E no período do pós-guerra, o parque industrial se modernizou rapidamente, tendo ganhos de produtividade superiores ao do Reino Unido e França. Os grandes parques industriais, então, ainda se concentram na região do Ruhr, da Renânia, na cidade de Munique, em Frankfurt. Então, nessa densa concentração industrial na Alemanha, há uma enorme e moderna rede de transportes que inclui rodovias nas quais não existe limite de velocidade, modernas ferrovias e vários rios e canais que ligam os principais produtores aos portos. E na antiga Alemanha Oriental está havendo uma profunda crise resultante aí do seu pouco dinamismo. As indústrias ocidentais estão entre as mais modernas e isso faz com que as indústrias da região oriental percam a concorrência e muitas fecharam. Isso provocou um aumento do desemprego e problemas sociais. Com a reunificação alemã, o governo tem direcionado grandes recursos para modernizar a infraestrutura da Alemanha Oriental. Isso acabou levando aí um aumento no déficit público e da unificação, Mas essa política acabou causando problemas para o sistema monetário europeu. No entanto, finalizando, a economia alemã ela se estabilizou e retornou ao crescimento, sendo uma das maiores economias do mundo. E como a gente viu no passado, ela foi sede da Copa do Mundo, com moderníssimos estádios. Bom, em relação à segunda economia de industrialização tardia, o Japão, aqui temos os tópicos mais importantes em relação ao capítulo. O Japão ele permaneceu bastante isolado do mundo exterior entre 1603 até 1868,
Mas por que o Japão permaneceu isolado durante tanto tempo? Porque os europeus, e particularmente os britânicos, que estenderam seu império à Índia e à China, não forçaram a entrada no país do sol nascente. Bom, primeiramente, pessoal, o Japão ele é um país insular muito pequeno. Insular quer dizer relativo à ilha. Sua área tem 377 mil quilômetros quadrados. Corresponde aqui aos nossos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Formado por montanhas, estreitas planícies, com pouquíssimas terras agricultáveis, a maioria na zona temperada do planeta, a qual não oferece condições para o cultivo dos cobiçados produtos tropicais, como a cana, o algodão. Geologicamente, o Japão é formado por uma combinação de dobramentos, né, e vulcanismo. A gente tem uma grande instabilidade lá, né, de terremotos, erupções vulcânicas, que são uma constante no país. Além de tudo, seu subsolo é extremamente pobre em minérios e combustíveis fósseis. Assim, o Japão jamais poderia oferecer às potências colonialistas, tanto na fase do mercantilismo como mais tarde no imperialismo, como se percebe, muito pouco. Por isso, o país não despertou tanto interesse nos comerciantes e industriais europeus. Bom, mas como eu disse anteriormente, o Japão ele permaneceu isolado do mundo durante muito tempo, de 1603 até 1868, governado aí pelo ditador de um clã Tokugawa. Esse clã, eles eram imperadores de uma ditadura militar, na qual o poder estava nas mãos somente dos comandantes militares. Os estrangeiros eram proibidos de entrar no país e os japoneses de sair. Havia apenas as trocas ali comerciais com os holandeses, né? E por isso, quando uma esquadra da Marinha norte-americana aportou no Japão pela primeira vez em 1853, fato que marcou o fim do isolamento, eles encontraram ainda um país feudal e defasado economicamente em relação ao mundo ocidental. Bom, mas entretanto, lá no século XIX, quando os Estados Unidos emergiram de uma potência em questão de busca de mais pontos estratégicos nos oceanos Pacífico e Atlântico, o Japão ele já se tornou um país interessante para os norte-americanos, né? E para não ficar dependentes dos Estados Unidos, eles se empenharam aí no seu processo de industrialização por meio de uma intervenção do Estado na economia e do militarismo. Apesar de ter aí um capitalismo tardio, de imperialismo tardio. E o processo de industrialização e de modernização do Japão, ele só ocorreu efetivamente após 1868, o ano que marcou então o fim aí do clã Tokugawa no poder, né? E a restauração do império, com a ascensão do imperador Mitsuhito. Esse novo reinado, conhecido como a Era Meiji, né, estendeu-se aí até 1912, marcado por políticas muito modernizantes, investimentos para a criação de infraestrutura, maciços investimentos em educação, que foi universalizada e voltada à qualificação de mão de obra, enfim, muita abertura à tecnologia, a produtos estrangeiros. Então, basicamente, o governo nessa época estimulou muito o desenvolvimento de grandes conglomerados e, como consequência de toda essa política modernizante, o Japão viveu então em um vertiginoso processo de industrialização. No entanto, o país enfrentava problemas estruturais graves, escassez crônica de matérias-primas, de energia, limitação de mercado interno, o que levou também a se aventurar aí na busca de outros territórios para atingir os seus objetivos. E investiu maciçamente então no seu fortalecimento militar, que foi facilitado aí pela disciplina shintoísta, que era um aspecto cultural aliado à capacidade industrial ao aspecto econômico. Bom, foi muito rápida então essa expansão territorial que eles buscaram nessa época,
E com o objetivo de conquistar novos territórios, então ele iniciou uma confrontação total com a China, que se estendeu até a Segunda Guerra, que foi uma fase de maior expansão territorial japonesa, onde o país ocupou parte do Sudeste Asiático. Bom, em 41, então, os japoneses realizaram um ataque surpresa à base naval de Pearl Harbor, que existe até um filme, né, que a gente conhece, lá no Havaí, que deixou claro que eles superestimaram o seu poderio militar. Bom, o que aconteceu? Os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945, e o Japão não teve outra alternativa a não ser se render. E essa rendição foi o principal símbolo da superioridade tecnológica norte-americana e o prenúncio do papel reservado ao Japão durante a Guerra Fria, um fiel aliado político e aguerrido adversário econômico dos Estados Unidos. A recuperação econômica japonesa no pós-guerra foi avassaladora. Na década de 1960, o país já tinha conquistado o terceiro lugar na economia mundial e atingiu o segundo na década de 1980. Até o final dos anos 80, o Japão foi uma das economias que mais cresceu no mundo. Isso se deve a vários fatores. Bom, o primeiro é que, além das intervenções modernizadoras, os Estados Unidos elegeram o Japão principal ponto de apoio aí contra o comunismo soviético, e assim o Japão passou a beneficiar-se de uma ajuda financeira dos Estados Unidos, que foi fundamental para a recuperação de sua economia. E ainda dentro ali da lógica da Guerra Fria, os industriais japoneses acumularam muito capital fornecendo suprimentos às guerras da Coreia, do Vietnã, que foram tentativas norte-americanas de conter a expansão comunista na Ásia. Bom, mas diversos outros fatores foram importantes para a rápida recuperação do país, conhecido como milagre japonês. Bom, basicamente, os fatores são a grande disponibilidade de mão de obra relativamente barata, disciplinada e qualificada. O Japão já possuía trabalhadores qualificados anteriormente, né? Os maciços investimentos estatais em educação, melhorando aí a qualidade de vida, de mão de obra, de pesquisa, iniciativa privada, desenvolvimento tecnológico, né? A reconstrução da infraestrutura e dos conglomerados mais modernos e competitivos, a desmilitarização do país e de seu parque industrial, permitindo investimentos maiores nas indústrias e de bens de consumo e uma poderosa indústria de bens intermediários. Bom, mas no início da década de 90, os trabalhadores japoneses alcançaram salários bastante elevados, entre os mais altos do mundo, o que sustentou um gigantesco mercado interno e garantiu também um dos mais altos padrões de vida do planeta. Só a partir de 95 que existiu aí uma estagnação econômica, e provocou então um aumento do desemprego e, consequentemente, a queda no valor dos salários. Bom, então a gente sabe que o Japão ele sofria de carência de recursos naturais, né? E se transformou numa grande potência industrial, mesmo sendo pobre em matérias-primas e fontes de energia. Pouquíssimas jazidas de minérios e reservas de combustíveis fósseis. Então, mesmo o potencial hidráulico relativamente grande por causa do relevo montanhoso, né? Com isso, o país se tornou um dos maiores importadores de recursos naturais do mundo, especialmente de combustíveis fósseis e minerais metálicos. Então, o Japão ele importa praticamente 100% do carvão que consome, o que faz do país o terceiro maior importador de petróleo do mundo. E os japoneses eles importam 100% do minério de ferro, muito do minério de cobre, minério de zinco que consomem, porque são muito pobres em recursos naturais. Em relação aos principais setores industriais e sua distribuição,
Bom, as primeiras indústrias então que a gente viu foram implantadas no Japão no início da era Meiji, quando teve início seu processo de industrialização. Inicialmente ali predominavam as fábricas de produtos têxteis que utilizavam seda e algodão como matéria-prima. A distribuição das indústrias no território japonês, ela sempre foi condicionada então por uma forte dependência em relação ao exterior, tanto para comprar como para vender, somada ali ao fato de o país ser insular e montanhoso. E essa insularidade, a dependência de produtos primários importados, condicionaram especialmente o desenvolvimento de uma indústria naval, uma das mais importantes do país. Bom, assim a maior parte do parque industrial japonês ele se situa próximo aos grandes portos, né? Nas estreitas planícies litorâneas, onde além da facilidade de transporte, a população se concentrou em função da possibilidade de praticar a agricultura do arroz, que é a mais importante do país. Em relação aos principais tecnopolos, o Japão, ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia, é o líder em novas tecnologias na atual revolução informacional. O país abriga diversos centros de pesquisa e inúmeras indústrias de alta tecnologia, concentrados principalmente em dois mais importantes tecnopolos ou cidades da ciência, como os japoneses denominam seus parques tecnológicos, Tsukuba e Kansai. O país domina o desenvolvimento e a aplicação da robótica ao processo produtivo, a utilização de robôs, sobretudo na indústria automobilística, que é o setor mais robotizado da economia nipônica. Bom, apesar do Japão manter a liderança da produção e utilização de robôs industriais, a crise de 2008 atingiu fortemente sua economia e levou aí a uma diminuição nos estoques em operação. E o grande sucesso econômico do Japão resultou de uma eficiente combinação de livre comércio com planejamento estatal. Então, após a Segunda Guerra, o Estado japonês deu sustentação e apoio à competição para a conquista de mercados no exterior. Bom, apesar de tudo isso, em 1990, teve a primeira crise, onde a economia japonesa ela perdeu um pouco o fôlego, que foi praticamente a que teve em 1929, na queda da Bolsa dos Estados Unidos, teve lá também, na questão do grande acúmulo de riquezas no país, que levou os agentes econômicos a uma crescente especulação com ações, o que provocou uma enorme alta na Bolsa de Valores de Tóquio e também dos imóveis, que atingiram valores estratosféricos. Bom, os valores das ações despencaram, fazendo então aí uma forte crise, fechamento de empresas e um aumento do desemprego. Muitas empresas foram à falência, levando o país então a uma estagnação econômica. E a população, receosa com a crise, então, começou a poupar, reduziu os níveis de consumo, e esse fato, além de aumentar a alta taxa de poupança interna, dificultou a retomada do crescimento econômico. Bom, quando a economia chinesa estava esboçando uma reação ali pelos anos 2000, veio novamente a crise financeira de 2008 e o país entrou novamente em recessão. Bom, apesar desses altos e baixos, pessoal, o Japão ele permanece como uma terceira potência econômica do mundo. O país cedia algumas das maiores corporações multinacionais do planeta, né? Com destaque para Toyota, Honda e Nissan na questão automobilística, Hitachi, Panasonic e Sony na questão dos eletrônicos em geral, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, navios, automóveis e bancos, e existem outras aí nas redes de computadores, Canon e equipamentos fotográficos, enfim. Mesmo com altos e baixos, eles se mantêm como uma grande potência mundial. Bom, pessoal, a tarefa da semana vai ser a construção de 2 mapas mentais, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem um da Alemanha e um do Japão. Você pode desenhar, usar símbolos, sinalizar com setas. Utilize aí o recurso que achar melhor, de preferência numa folha sulfite, uma A4, ou pode ser metade aí de uma cartolina. Você vai guardar o seu mapa mental ou colar no caderno
porque vai servir aí de roteiro para eventuais estudos, tá? E aí eu quero que vocês fotografem esse mapa mental e enviem junto com o relatório do capítulo para o meu e-mail até dia 6 de julho. Pessoal, o mapa mental está bem em alta, ele é uma preciosa ferramenta de aprendizagem, transmissão ordenada de dados, informações e conhecimentos, favorece a sistematização, né, a visualização das conexões, inter-relações entre ideias e conceitos. Então, os mapas mentais, ele traz bastante produtividade, criatividade, né, ideias novas, dá para ter uma visão geral do conteúdo, né? Um panorama, ensina a fazer projetos com as metas, estratégias, todo um planejamento. Então, ele é muito produtivo, muito criativo, de fácil memorização, simples e divertido. Pessoal, um recurso muito legal para vocês estudarem para todas as disciplinas, a qualquer momento, o mapa mental. Aqui eu estou deixando só como exemplos mesmo, tá? Eu vou deixar 2 acessos de links na plataforma aí do Plural para vocês acessarem, que são vídeos ensinando a fazer o mapa mental. Logicamente, vocês vão achar vários modelos e pode usar aí a criatividade, só não pode copiar igual, tá bom? Vocês vão produzir o de vocês. Todos servem de referência, de suporte. Esse aqui diz respeito às unificações territoriais, né? Itália, Alemanha, Estados Unidos. É só mesmo um exemplo. Aqui um exemplo da segunda revolução industrial, imperialismo. Então, o legal é vocês desenharem e puxar aí as informações em volta, na sequência, usando setas ou qualquer tipo de sinalizador. Aqui o mapa mental da Primeira Guerra Mundial, aí com seus fatores, a política de alianças, as fases da guerra, consequências, o estopim da guerra, olha que legal. Um tanque de guerra aqui. Então, as pessoas que usam a criatividade conseguem fazer numa folha A4, mesmo que ficar assim, com as informações todas em volta mais curtinho, não tem problema, tá? Pode fazer. Aqui o mapa mental da crise de 29, da industrialização brasileira, que é somente para vocês terem uma ideia. Tem bastante coisa na internet para vocês se inspirarem. Pessoal, então é isso. Estou aguardando então a atividade de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus. Estou com saudades. Beijos no coração. Seguimos aí com muito foco, força e fé. Até mais. Tchau, tchau.